Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui mais uma vez para trazer mais uma entrevista para vocês. Hoje eu estou aqui com a Cláudia. Ela sofre da condição do transtorno afetivo bipolar e hoje ela vai falar para a gente como que é conviver com essa condição. Cláudia, muito prazer em estar aqui com você. Oi, prazer é meu, né? Eu tenho 51 anos, né? Sou casada, tenho três filhos, né? E eu já vivo com esse transtorno há muitos anos, né? Mas nunca fui diagnosticada, né? Aí, alguns tempos atrás, 2019, uma psicóloga me orientou e me viu nas duas fases. Ela falou que eu parecia ter o transtorno bipolar. Ela me viu na fase de muita euforia, né? E me viu também na fase da depressão, de muito sono, muito desânimo. Então, num local de trabalho também, me orientaram, né? Para eu sair de licença, que viu que eu não estava bem, que eu estava com toque, né? Limpando o ambiente, não conseguia ver nada sujo. E eu ficava inquieta, aquilo me trazia muito assim, e também não conseguia me organizar por causa dessa coisa do toque, né? Aí eu queria ficar fazendo as coisas, chegava atrasada no serviço, muitas vezes ia de Uber, ainda chegava atrasada. Em 2019 aconteceu tudo isso, né? Mas eu não aceitei, né? Mas aí fui convivendo com isso, mas eu vi que não estava sendo normal, né? Muito assim, falando demais, não concluía os assuntos, misturava, uma coisa pulava para outra, né? E cada vez que, até em casa, meus filhos observavam e diziam, nossa mãe, você começa a falar uma coisa, já misturou outro assunto, não conclui, a gente não entende nada. E Uhum. aquela ânsia de estar falando e falava, e com qualquer assunto que estava, surgia um outro assunto, e muito assim, aquela fase de muita assim, euforia, dormindo muito pouco, falando demais, dormindo pouco e comendo demais também, uma fome assim incessante, você só quer comer, como se ter um buraco assim, né? Cláudia, nessa fase de euforia, como você percebe que você fica? O sono, você necessita dormir quantas horas por noite você já se sente Ai, satisfeita? eu durmo 3 horas ou duas, já me sinto insatisfeita. E muita assim, Duas euforia, horas? é. E eu não sinto cansaço. Eu começo a trabalhar, trabalhar e assim o Com corpo muita não sente energia? muita energia, o corpo não fica cansado. Então, assim, até minha sogra às vezes me dava, nossa, você não cansa não? E eu não entendia o porquê. Né? Eu achava que era normal aquilo ali, né, que não era. Mas só que depois passava uma época assim, alguns meses depois, nunca calculei, né? Porque eu não sabia o que eu achava que era normal. Eu sentia assim uma moleza, uma soneira louca assim, que eu ia trabalhar porque eu era obrigada, né? E fazia as coisas em casa também, mas fazia só o trivial, não ligava nada assim de estar fazendo aquela faxina, aquela limpeza detalhada, porque quando eu tô na euforia eu gosto, né, de ficar mexendo coisinha, futucando o cantinho, limpando tudo, deixando brilho. E quando eu tô nessa fase da depressão, eu fico só, faço aquilo que tem que ser feito mesmo, lavar uma louça, limpar ali o fogão rapidinho e dormir. Eu sempre tenho que dormir, porque é uma sonolência e sonho, um sonho atrás do outro. E às vezes até eu fico com dor de cabeça. Acho que eu durmo tanto, sonho tanto. E depois eu já dormi, fico mais com sono e às vezes com muita dor de cabeça. Eu falo, nossa, se eu fosse fazer vontade, eu tomava sempre remédio, assim. Durante o dia eu tomava umas 2, 3 vezes, porque eu fico com muita dor de cabeça. Qualquer coisinha assim, às vezes já me dá dor de cabeça, né? Agora, assim, na fase de euforia, eu fico assim, com toque, mas também eu fico assim, eu tenho muita irritação, me irrito fácil. Tem coisas que me dão irritação quando eu fico impaciente, assim, sabe? A pessoa me perguntou uma coisa assim 2 vezes ou três, eu tenho que explicar, já me dá irritação, já me dá. Assim, eu Uhum. fico muito irritada. E se eu não consigo organizar do jeito que eu quero as coisas, me dá dor nos nervos, assim, eu fico com dor na perna, dor nos braços, começa eu ficar irritada, me dá dor nos braços, na perna. Eu fico assim, aí eu fico muito irritada na fase de euforia, né? Tá. Nessa fase, você costuma gastar muito? Sim, eu fico muito assim, compro muito pela euforia, né? Pelo impulso. Eu não penso, deu vontade, vou lá se eu tiver no jeito, se eu não tiver, até me esforço dinheiro para dar um jeito. Aí eu faço dívida, meio que depois eu falo assim, ah, eu tô com energia, vou trabalhar, eu pago. Acho que tudo fica fácil, né? Para pagar, né? Nessa fase, que a Você mente fica otimista eu nessa fico fase? otimista, então eu acho assim, ah, não vai ter dificuldade, eu pago. Então assim, eu faço dívida, né? Eu já fiz dívida de 30 mil, consegui pagar, né? Mas depois eu tive que ralar para pagar, né? Ainda fiquei no prejuízo. Perdi uma vez também 7 mil, aplicando errado.
Tudo assim que nessa fase, né, da euforia, eu não penso muito, eu vou e pego e faço. Eu não fico assim analisando, será que isso é bom, será que isso é ruim? Não, eu pego e vou e faço. Eu não penso, né? Fico tão otimista. Agora já na outra fase não, eu fico assim, para que que eu vou estudar? Para que que eu vou fazer tal coisa? Já, Uhum. uma hora mesmo a gente vai envelhecer, vai morrer. Para que que eu vou fazer só o básico mesmo, quando eu tô na fase da depressão, de sonolência, né? Pelo que você está falando, nesta fase de depressão, então você fica mais pessimista. Sim, mais Sente, pessimista. é isso mesmo? Sim, eu fico assim, aí fico lembrando, às vezes, das pessoas, Desanimada. lembro das pessoas todas que se foram, né? Fico lembrando dos parentes, amigos, todo mundo que se foi. E eu fico assim naquele declínio, se eu quero dormir, dormir. Assim, eu trabalho, faço o que é pra fazer, mas assim, eu faço obrigada. Se deixasse, acho que eu ficava o dia todo dormindo. Você Porque, sente tristeza nessa fase? Que se você fica mais pessimista, lembrando de pessoas que já morreram, achando que não vai fazer as coisas porque se você morrer vai ficar aí, que não vale a pena, esse sim, cansaço. Você sente tristeza também? sim, sinto tristeza. Fico com mais saudade dos familiares que estão longe. Aí fico sempre lembrando, né? Agora, quando eu tô na outra fase do otimismo, aí né, eu quero abraçar tudo, fazer um monte de curso. Aí eu acho assim, que eu vou conseguir fazer isso, muitas realizações, aí vem muitos pensamentos Fica positivos, criativa? fico mais criativa. Aí não fico assim com desânimo nenhum, fico sempre vendo coisas, em qualquer situação eu vejo que dá para tirar um resultado dali, ganhar um dinheiro daqui, fazer alguma coisa assim, sabe? Vem várias ideias. Uhum, Às vezes vem umas ideias assim mirabolantes, que eu falo, ai meu Deus, tem que anotar até no papel, senão depois eu esqueço. uhum. Mas depois parece que quando chega na outra fase, some tudo isso. Parece que eu nem é a mesma pessoa, eu me sinto assim como se nem fosse eu, entendeu? Aham. E você sofre por conta dessa condição? Você percebia que tinha alguma coisa diferente com você? Como que é? Como que você se percebia antes de saber que você tinha essa condição da depressão bipolar? Não, eu achava assim que eu era extrovertida, conversava, era amiga, assim, a pessoa, né? Conversava, fazia amizade fácil. Mas depois eu comecei a estranhar, assim, porque eu vi que meu filho começou a falar que eu falava de muito assunto, eu comecei a perceber que eu falava de muito assunto, queria sempre falar, falar, falar o tempo todo. E não escutava, né? Era de pouco ouvir, mais de falar. Então, assim, isso e ficava meio chato, porque as pessoas não gostam de gente que fala muito, né? Aí vai evitando a pessoa. Às vezes até no telefone eu senti que muitas pessoas me evitaram, né? Porque eu falava demais, não deixava a pessoa falar. E aí a pessoa ia falar, eu já lembrava de outra coisa e falava. Então, assim, eu me E tornei uma pessoa, às vezes, inconveniente, né? Em alguns momentos. não consegue ouvir muito? Tem Não, dificuldade de ouvir? sim, até no celular, às vezes, quando eu tô nessa fase de euforia, eu quero ouvir logo, começo a ouvir o áudio, já não tenho paciência, eu quero pro final, porque eu já quero falar, em cima daquele áudio eu quero falar. Aí eu já começo, aí chega no final, não tenho paciência de ouvir todos, ainda mais se for um áudio grande, eu não tenho paciência. Aí eu clico e vou lá pro final para ouvir o final para me responder já o Uhum. áudio. Então, na fase da euforia, você tem muita necessidade de falar. Sim, Tem aquela ansiedade para falar, falar, falar. é. E na fase da depressão, você também fica assim, falante? Ou Não, você. eu não gosto da agonia. Chegar no ambiente, tiver muita gente falando, conversando, me dá irritação. Eu fico no meu canto quieta. Aí você se cala? É. Uhum. E você sabe quanto tempo você fica nesses polos? Eu nunca calculei, mas eu creio que geralmente é uns 3 meses. Uhum. Às vezes também quando eu tô na fase de euforia, meu filho percebeu isso, que às vezes eu tô assim super alegre também, conversando, dando risada, às vezes eu fico irritada assim, né? Mas só que isso não é mais agora assim as fases mesmo de muita euforia, 1 mês ou 2, 3 meses, né? Quando Você... eu nunca calculei, mas mais ou menos assim o que eu tô lembrando assim, né? Uhum. E agora, você está em que fase? Você está em que fase? Você está em Então, transição, eu tô em da transição, depressão, eu tô em ou está na transição. euforia? Que Eu fase tô na você... transição, eu saí da euforia, tô vindo para a fase mais de sonolência, né? Já durmo mais, durmo bastante, sonho, pode estar maior barulho, eu tô dormindo, tô sonhando. Agora na outra fase não, qualquer coisinha eu acordo, aí não consigo mais dormir, aí já começa a vir os pensamentos, né? Idealizações, um monte de coisa, aí eu não consigo mais A dormir. A criatividade. criatividade é se eu deitar eu não durmo. Aí eu já levanto e começo a fazer as coisas de casa, né? Mesmo assim, eu fico tão querendo fazer as coisas de casa, deixar as coisas em ordem, que eu chego atrasada no serviço. Eu tava levantando 2 da manhã e chegando atrasada no serviço, que eu entro às 7. E o que você fazia das 2 até a hora de entrar no Às serviço? vezes eu ficava organizando algumas coisas no celular que eu não enviei, olhando. Às vezes eu ia lavar louça, organizar, às vezes roupa que eu tinha mexido, assim, pondo em ordem.
E às vezes também no celular, mandando mensagem para um, para outro, coisas que eu deixei passar, né, assim. Uhum. Aí quando via já chegava o horário e eu estava atrasada, que eu queria deixar, faz uma coisinha ali, estiver fora do lugar, eu quero pôr no lugar antes de sair. Se eu não fizer isso, eu fico, assim, saio com a consciência pesada, aquela coisa assim, incomodando. Uhum. Uhum. E qual é o impacto dessa condição, né, na sua família, no seu ambiente familiar? Ah, é muito ruim, porque eu acabo trazendo impaciência, assim, isso também traz um ambiente confuso, né? Porque eu não escuto direito, né? E falo um monte de assunto, eles ficam até perdidos, né? Uhum. Eles ficam meio assim, sem saber o que fazer, né? Uhum. E eu vi que isso atrapalhou muito a minha vida, porque eu fiz muitas dívidas que não era para ter feito, e ter feito outras coisas, né? Que eu, que eu deixei de fazer, né? No tempo também da sonolência, né? Muitas coisas que eu deveria ter feito, eu não fiz. Uhum. E muitas coisas que eu não deveria ter feito na euforia, né? Eu fiz, foi algumas dívidas, né? Agora mesmo eu Uhum. fiz uma que não era para fazer. Agora você está refletindo que Uhum. talvez não era viável você ter feito essa É, dívida. porque quando eu tô nessa fase já da sonolência, quando eu vou comprar uma coisa, se eu não preciso, às vezes até preciso, eu protelo, sabe? Eu falo, não, dá para deixar mais para frente, não vou comprar agora. Mas quando eu tô na euforia, eu só quero, se eu entrar numa loja, na coisa, eu nem preciso da coisa naquele momento, mas eu quero comprar. Tá? E quando você está nessa fase assim da depressão, né, desse outro polo, você já fica mais reflexivo e analisa mais, no Sim, caso. sim. Se você... Apesar da sonolência, mas em termos de comprar, eu fico mais analítica, né? Hum. Porque eu não fico com aquela euforia que eu vou ganhar o dinheiro fácil, entendeu? Então eu não Uhum. gasto fácil. Você fica mais consciente. É, Uhum. Tá. E como que foi para você descobrir que você sofre da condição bipolar? Como que foi para você? Como você reagiu a isso? no primeiro momento, né, eu não aceitei, que foi em 2019. Eu disse, não, não sou assim não, isso eu sou normal e tal. Mas depois eu fui, a pessoa que me falou que eu era, mandou eu pesquisar, eu fui pesquisar. Aí quando eu li lá na internet, que eu baixei um site lá, eu disse, nossa, é minha biografia, isso aqui pertence, tudo que acontece, que fala aqui, acontece comigo. Então, foi libertador, né? Porque você viver os 34 anos com aquele problema, sendo que na época eu fui diagnosticada com depressão. Mas aí eu tomei, o psiquiatra passou um remédio, eu tomei, não vi que não adiantou nada, né? Que era cardenal de Empax, só me dava sono. Eu dormia assim, sentada, né? Um negócio que não resolveu nada, não conversou comigo, não falou nada, não perguntou da minha vida, de nada, o psiquiatra. Só abaixou a cabeça e passou o remédio, que era faixa preta, né? E depois eu mesmo parei de tomar por conta, de não vou ficar tomando um remédio Era desse, né? Gardenal na É época? Gardenal e Diepax, faixa preta, Uhum. né? Tá. Mas eu tomei por menos de um ano, acho que eu tomei só um ano, ou foi menos de um Uhum. ano. Eu mesmo parei Uhum. sozinha, né? Acho E, que e você foi diagnosticado depois por uma psicóloga, não, aí nunca posteriormente? mais fui em lugar nenhum, psicólogo nem nada, né? Mas posteriormente, depois que você tomou consciência, Não, também não fui, não. não foi uma psicóloga que diagnosticou Sim, a você? psicóloga, sim, mas porque ela. Ah, só fui uma vez só, quer dizer, eu nem fui pra mim, fui pro meu filho, né? Mas eu conversando algumas coisas assim, acabou porque ela sim quer saber sobre, né, sobre os pais, a psicóloga, né? Ela me orientou, que disse que E na escola uma vez, você falou assim que uma vez, você comentando comigo no particular, que quiseram até dar um atestado para você, porque eles estavam percebendo que você estava com comportamentos diferentes, né? Você comentou isso comigo, quiseram te dar, né, licença e você não aceitou. Por que razão eles quiseram dar licença para você, a direção? porque é justamente por isso que o meu comportamento era assim de querer limpar tudo, não deixar nada sujo, limpar a sala de aula, sendo que eu não era meu serviço, né? Mas aquilo me incomodava, a sujeira, né? E, e era às vezes ao extremo, né? Que eu limpava 2, 3 vezes na tarde, né? Você limpava a sala de aula de 2 a 3 vezes? É, E aí alguém viu e achou que aquilo era diferente, e falaram que e você não também estava porque bem e queriam te dar licença. eu também tava falando muito, né? E falando demais É, também. Certo. Então eles perceberam que tinha alguma coisa diferente ali e quiseram sim, te dar licença. mas eu não E aceitei, como né? você reagiu? Eu não aceitei, falei que não, que eu tava bem. Uhum, Que eu dava aula para os pequenininhos, eu não queria sala suja, né? uhum. Então, E hoje você está em tratamento? Você buscou ajuda? Você buscou acompanhamento? sim, hoje eu busquei, tô com encaminhamento para psiquiatra, né? Que
Já fazer o exame para ver negócio do lítio, essas coisas, né? Que bipolar falta o lítio no sangue, não sei direito, né? E eu vou também, estou com encaminhamento para psicóloga. Uhum. Vou Certo, passar nos dois que o médico encaminhou, né? certo. Ok, Cláudia, eu te agradeço muito pela sua contribuição. Eu espero que esse vídeo aí seja útil, né, para quem for ouvir, que traga algum conhecimento, né, que agregue algum valor. E eu te agradeço por você se dispor a colaborar, né, a poder ajudar alguém, né, com essa informação, porque uma coisa é a gente saber a teoria, outra é a gente saber na prática como que funciona, né? É, Tem mais então, alguma coisa que você gostaria de falar, então compartilhar? estou à disposição, né? Vou começar o tratamento, começar a passar no psiquiatra, passar o remédio, vou ver os efeitos, né? Se eu vou, né? Como é que vai ser se eu voltar ao normal, então eu posso estar vindo de novo, né? Fazendo outro vídeo, Fazendo o antes e o depois? para mostrar que, né? Que as pessoas não precisam viver com essa aflição, vivendo nessas duas fases, né? De euforia e de sonolência, né? De depressão. Que a gente pode ter uma vida normal. Então eu vou começar a fazer o tratamento, depois, se você quiser, eu posso estar de novo. Ok. Tá. Você acha então para você que foi libertador depois que você soube do diagnóstico? Sim, foi libertador, Porque porque você aí, entendeu por que que aquilo acontecia? sim, e também porque aí eu vou procurar então agora cuidar, né, da minha saúde, não vou achar que eu tô normal. E as pessoas também não vão ficar me evitando, né, achando até, falo, nossa, fulano não bate bem das ideias, né, fora da Você casinha. sentia isso? Você tinha essa impressão que as Sim, pessoas as achavam? pessoas às vezes falam, fulano é fora da casinha, né, não, assim, diretamente não, mas indiretamente você percebia isso, né. E às vezes, muitas vezes, diretamente já falou isso. Então eu aceitava assim, eu dizia, ah, tudo bem, ela pensa assim, então deixa pra lá. Não importa o Uhum. que eu sou, eu pensava assim, né? Mas meus filhos às vezes ficavam tristes, né? De ver assim, me ver nessa condição. Começaram a ficar tristes, né? E agora, depois que eles também souberam que existe uma explicação para isso, que você sofre um problema de saúde, como que eles reagiram? Eles ficaram mais tranquilos? Eles estão compreendendo? Como que eles estão reagindo, a Sim, sua agora eles família? compreendem mais, porque eles ficavam chateados quando eu só dormia. Diziam, ah, mãe, você só dorme, assim você deixa eles desanimados, né? Agora eles já compreendem, sabe, que eu estou procurando tratamento e que vai normalizar essa situação, né? Uhum. Às vezes tem alguns momentos que já até brincou, que ah, você fica legal quando tá assim, fica brincalhão e tal e tal. E que na outra fase não, eu fico muito dorminhoca, fico dormindo demais e é ruim. Uhum. Ok, Aí, então. Quer falar mais alguma coisa? não, é dizer que a gente não pode aceitar, né, as coisas que acontecem às vezes, a gente tem que buscar saber o porquê, né? Porque nem achar que tudo é normal e aceitar tudo, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, né? Para não viver uma vida assim de desânimo, né? De muita Uhum. euforia e desânimo. Tem outras coisas que às vezes não é a bipolaridade, outras coisas que acontecem na vida e a gente vai empurrando o problema com a barriga e vai deixando, né? E às vezes quando vai olhar depois de muito tempo dizer, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa, né? E fui deixando. Então assim, Uhum. buscar sempre saber o porquê, né? Uhum. Isso pode acontecer até na palavra de Deus. Às vezes a pessoa fica ali presa, né? Não vai estudar, descobrir a realidade, né? O que Deus quer da gente. A gente vai deixando, vai deixando. Então, assim, isso é para a vida e para a vida espiritual também, vida financeira, profissional, em tudo. A gente tem que saber o porquê das coisas, né? Não deixar Uhum. passar Uhum. Ok. despercebido. Então tá bom, muito obrigada. Não há de quê. Estou, assim, estou aí para colaborar. Tá bom.